Pois é, João, hoje nós estamos aqui em Entremontes, né? Isso aqui é uma base fundamental para a história do cangaço e principalmente no epílogo, porque foi justamente daqui que a Volante veio para pegar o camarada-chave, digamos assim, que era o Pedro de Cândida, que era o homem que conhecia exatamente onde o Lampião estava. Então esse é um ponto importantíssimo para todos aqueles que pesquisam a história do cangaço. Pois é, Derbal, mas são 83 anos já da morte de Lampião, né? E as histórias persistem, né? Então, contradições e mais contradições. Você acha que o Pedro de Cândida foi mesmo torturado pela Volante? Ou houve algum acordo, algum acerto? Porque as pessoas sempre perguntam isso. E o nosso dever é pesquisar, não é isso? João, por tudo que eu pesquisei, pelas pessoas que eu conheci, o que eu acho? Que a tortura que o Pedro sofreu foi aquela tortura pior de todas, que é a tortura psicológica. Ele não sofreu aquela história de arrancar unha, isso não aconteceu. Durval, o irmão dele, disse isso e outras pessoas. Tanto é que ele aparece numa foto, logo depois, lá no Angico, com as mãos normais. Ou seja, a tortura que ele teve foi aquela que qualquer um de nós, como diz a música, na tortura toda carne se trai, a tortura psicológica. Ou ele levava, ou ele e a família dele iam sofrer tortura. Aí sim, torturas terríveis, e ele não era louco de saber que poderia acontecer com ele e a família, os irmãos, a mãe, sofrer caso ele não fizesse o que o comandante estava pedindo, o comandante João Bezerra. Então ele foi obrigado, e eu até costumo dizer, João, que eu faria o que ele fez, e eu acredito que qualquer um faria. Sim, você acredita nesse contexto que os dois foram amarrados e levados junto com a Volante no momento em que estava chovendo, tinha neblina, tinha lama, tinha todo o problema pelo caminho? Você acha que a Volante levou os dois realmente amarrados até lá para que eles mostrassem o coito de Lampião? Eu particularmente, eu descarto totalmente isso daí, até baseados assim pelo seguinte motivo. Tanto Pedro como Durval, eles sabiam o quê? Que se eles fizessem algo de errado, o primeiro a tombar seriam eles. O próprio João Bezerra disse, aliás, o próprio Durval falou, que João Bezerra disse, se você me botar uma tocaia para Lampião, o primeiro que morre é você. Ou seja, eles estavam subjugados. E só se eles fossem loucos de tentarem alguma coisa no momento daquele. Qualquer pessoa em sã consciência iria atender a ordem do comandante ali, das Volantes, sem piscar o olho. Era a vida deles ou a de Lampião. Passado esse instante todo, esse clima todo e tal, aí Lampião morto, né? Festa em algumas cidades, etc., a exibição das cabeças, a coisa toda. Aí o Pedro de Cândida volta para cá, para Entremontes, né? E recebe como prêmio a graduação de cabo da Polícia Militar de Alagoas e de subdelegado daqui, de Entremontes. Então eu pergunto a você, as pessoas que perguntam, poxa, será que tinha um acerto com a polícia, tinha alguma coisa junto a que ele recebeu esse prêmio? E qual é a sua opinião a respeito disso tudo? João, isso aí, eu comparo isso com o que aconteceu com o Zé Saturnino. Zé Saturnino entrou para as forças policiais, para as forças volantes, por quê? Para ele se ver, de certa forma, protegido. Se Pedro não acontece isso com ele, ele ia ficar, digamos, solto. Então, para uma possível vingança de um cangaceiro, de alguém, ele está totalmente desprevenido de tudo. E a partir do momento que ele estava nas forças, para alguém tentar uma vingança como ele, ia estar mexendo com as forças policiais, com as volantes, com o Estado e com uma série de coisas. Então, na minha opinião, ele entrou para esse cargo, foi dado esse cargo para ele de uma certa forma estar protegido. Nada mais do que isso. Até porque a gente tem que pensar da seguinte forma, quem começou tudo foi Joca, não foi ele. Foi Joca, não foi ele. Então só isso aí já eu acredito que já derruba toda essa teoria dele ter ganho isso como uma forma de gratificação pela morte de Lampião. Dentro dessa história toda, né? Então, ainda em Angico persistem outras historietas, né, que o povo vai contando através do tempo. Mas isso, vamos dar um pulo amanhã lá em Angico para a gente contar isso de lá? Ah, com certeza. Lá em Angico a gente tem, estando lá no local, que foi palco, né? A gente vai ter muito mais nuances para a gente falar sobre esse assunto, porque é o que eu costumo dizer, né? Daqui a 100 anos, se o mundo existir, Sim, vai ter gente claro, discutindo a mesma coisa que se discute hoje.
Muito embora eu acho que Angico, para mim pelo menos, não tem esse mistério mais, que muita gente fala, e que eu também duvidava de muita coisa e hoje não duvido mais. As coisas estão se esclarecendo à luz da ciência, não é isso? Os símbolos estão sendo colocados nos is por nós e por todos os outros colegas pesquisadores que pesquisam isso a fundo e veem que é aquela tal história. Lampião foi um gênio tão grande, né, que muita gente não acredita que ele era não acredita que ele era morrível. Isso é né? morrível, é verdade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tá certo. Então, vamos lá, né? Amanhã, lá em Angico.